Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando a nossa saga, vamos dizer assim, falando sobre o núcleo, tá? Dentro daquela nossa proposta lá no vídeo de introdução. Então, eu quero colocar algumas coisas aqui a respeito mais particularmente das células, tá? E aí não só envolvendo o núcleo, como envolvendo o ambiente. Então, vai se falar um pouquinho do citoplasma, tá? No caso dos neutrófilos, a gente já fez algum comentário inicial, tá? Mas nós vamos deixar a última parte só para dedicar aos neutrófilos, tá? Então aqui rapidamente algumas características dos monócitos em relação então àquilo que a gente já comentou, a importância do núcleo para sua, vamos dizer assim, para sua atividade, então a sua localização é importante e a sua constituição e a constituição, vamos dizer assim, de certas proteínas, elas estarem presentes é importante e também a sua relação com a membrana citoplasmática, tá? Isso aí é bem fundamental, tá? Só para relembrar. Então aqui rapidamente algumas coisas, tá? Isso que nós já sabemos, né? A forma do núcleo. Então, por que que uma célula, num período anterior, é de um jeito e outro é do outro? Porque nós vamos ver adiante aqui, isso já tem a ver com a minha o quê? Com a minha necessidade, tá? De eu me modificar para exercer certa ação, tá? E eu vou deixar essa ação por último, não vou falar agora, certo? Identação do núcleo está ligada à melhoria da flexibilidade. Me trai, porque estava na frase de baixo. Ou seja, eu vou ter um núcleo reniforme, porque eu recebi a informação de que eu vou ter que andar, agora eu não sei para onde eu vou, né? Não sei ainda o que é que está me chamando, ou seja, que estímulo que está me chamando, ou seja, que citocinas que estão envolvidas nisso, eu não sei com que roupa eu vou botar ainda, né? Ou seja, que proteínas eu vou expor na minha membrana, mas de uma coisa eu sei que eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar andar, né? Na linguagem chula, andar. Na linguagem citológica, eu vou ter que fazer o rolling, né? E aí, além do rolling, eu vou ter que passar entre células endoteliais, quer dizer, então eu preciso estar apto. A membrana está, tá? E o núcleo, tá? Eu não sei. Então, o núcleo precisa se adaptar a isso, tá? Então, assim, ó, no caso do monócito, a distribuição da cromatina está agrupada em vários grupos agregados com canais entre eles, né? Então, eu vou ter locais que eu vou ter mais cromatina, outros eu vou ter menos, né? Isso com a função de quê? De facilitar vamos dizer assim, me movimentar dentro da célula, certo? Eu não posso ficar rígido. Então, isso vai facilitar com que vamos dizer assim, eu me movimente dentro da célula, para que a célula como um todo se movimente, né, no vaso, na interação vaso-tecido. Nos monócitos, tá aqui, ó, foi o que eu acabei de falar. Eu não tinha visto, não tinha lido. Então, é exatamente para isso. Esses espaços servem para quê? Para facilitar a minha movimentação, tá? Então, é bem importante isso. E por último aqui, o ambiente também é responsável pela modificação da forma do núcleo. Né? No nosso caso, o ambiente é só um, é aquele tal de sangue, né? Então, o tal do plasma. Então, por isso que para nós as formas vão ser, como é que eu poderia dizer, quase, né? Em hematologia não tem nada certo, quase constantes, né? Porque elas estão acostumadas naquele meio. Esse é um meio, o plasma é o meio que menos exige para todas as células. Ele exige só o básico, vamos dizer assim, diferente, por exemplo, de um tecido conjuntivo, né? Aí lá a conversa é outra, tá? Então o ambiente também é responsável pela modificação. E vejam que esse ambiente eu deixei de propósito. Pode ser o ambiente externo como o ambiente interno. Então, lembra que a gente já conversou no capítulo anterior sobre o câncer. Então, se eu sou uma célula neoplásica, o meu ambiente interno está modificado. E até meu núcleo está modificado. Então, aí as coisas, né, se comportam de uma outra forma, tá? Depois, ali algumas características, tá? Bem rápidas, nem vamos entrar muito aqui, deixar isso aí vocês vão lendo, tá?
Quando o núcleo está redondo, significa que a célula está ativada para migração e diferenciação tecidual, certo? Mas isso é bem difícil da gente pegar dos nossos hemogramas do dia a dia, né? Então, mas tudo bem, pode vir arredondado? Pode, não está proibido, tá? E aqui uma coisa importante da lobulação. Além dela ser importante para a minha flexibilidade, para eu fazer o rolling, eu também sou o quê? Eu fico menos suscetíveis a impactos. Então, a membrana celular vai tomar impacto. Então, esse impacto vai ser traduzido para onde? Para o núcleo. Lembra lá do nosso primeiro encontro da esfera. Por que é uma esfera? Exatamente por causa dos impactos. Então, quando eu tiver lobulado, vamos dizer assim, eu absorvo, essa é a palavra, eu absorvo melhor os impactos, tá? Então isso é bem importante. Menos flexíveis que o neutrófilo, não é só por questão de tamanho, tá? Então a gente deixou os neutrófilos por último exatamente de propósito, tá? Não é só a questão de tamanho, tem outras características aí. E existe também, certo? Aí o ambiente externo, tá? Conforme eu estiver, certo? No caso de infecção, por exemplo, o núcleo pode se tornar ameboide, cromatina frouxa e vacuolizado, certo? Porque aí, como o ambiente externo está me exigindo mais, eu tenho que arrumar formas, né, até físicas, de eu me movimentar melhor, certo? Então, isso aí são bem importantes. E ali está causas básicas de monocitose. Eu não gosto dessas decoreba, tá? Então, mas tudo bem, tá ali escrito algumas coisas, tá? E depois é uma monocitose aí que eu quero chamar a atenção, indicativo de progressão de neoplasia mieloproliferativa, tá? Não está proibido, certo? A gente encontrar monocitose junto com outras tantos problemas numa lâmina, tá? E até pode ser uma leucemia mieloide crônica? Pode, não está proibido, tá? Mas se apresentando com monocitose? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Mas então vai ser uma leucemia mielomonocítica crônica. Não é por aí que a gente... Só depois, vamos dizer assim, que a roupa estiver bem caracterizada, tá? O traje da célula estiver bem caracterizado. E aqui, por fim, algumas coisas relacionadas aos eosinófilos, tá? Então, só chamar a atenção de algumas coisas rápidas aqui, né? Poucos grânulos. Eu estou preparando aí um encontro desses, né? Uma aula dessas, para a gente falar só sobre lisossomas. Então, até para entender por que uma célula tem grânulo, outra não tem, por que pode aparecer grânulo numa célula que eu não sou acostumado a ver. Pode, não tem problema nenhum, mas tem uma certa condição para isso, tá? Então aí, raros grânulos basofílicos, também não está proibido, tá? Só quer dizer que corou mais, não tem nada a ver com quimera, tá? É outra coisa. Lóbulos, certo? 2 lóbulos é o que a gente vamos dizer assim, acostumado, e hiperlobulado se tiver acima de 3. Então, entre 2 e 3 está tranquilo. No caso de neoplasias, nós temos vacuolização no citoplasma, aí sim, grânulos basofílicos, tá? Em quase que meio a meio, certo? Aí sim é quimera, e depois núcleos hiperlobulados, ou seja, 4, 5, 6 lóbulos, tá? Isso também é uma característica de neoplasia. E o contrário, hipogranularidade, núcleo redondo ou 2 núcleos, tá? 2 núcleos, não 2 lóbulos, 2 núcleos. Isso também são características de neoplasias. E vejam, não está escrito aqui, né, que isso tem a ver com leucemia. Isso pode ser de outra patologia, principalmente se ela uma outra patologia de outro tecido ou em outro órgão e teve metástase na medula, tá? Então isso é relativamente comum. Então vejam, até então esse ambiente acaba de mudar, né? Um ambiente metastático, né? Mudou a minha relação que eu tinha fisiológica normal até então. Agora já mudou. Então os eosinófilos, né? Também sofrem esse tipo de coisa, tá bom? Então essa é a primeira parte. Agora na segunda a gente vai comentar, deixei, né, um tempinho a mais para os linfócitos, que é bem importante, tá bom? Obrigado, então, até mais.